Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação da Uninter. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre como planejar a inovação. Será que a inovação dentro das empresas pode ser planejada ou ela acontece de forma espontânea e natural? Para conversar sobre esse tema que é tão importante nos dias de hoje, eu estou aqui com a professora Cristiane Ripka. Cris, muito obrigada por ter aceitado estar aqui comigo, conversando sobre esse tema que envolve os nossos cursos, as nossas disciplinas, e eu sei que a gente tem muito a trocar figurinhas aqui nesse momento. Carol, eu é que agradeço a oportunidade, o convite mais uma vez para estar aqui no programa Por Dentro da Pós e falando desse assunto, como você falou, que é um assunto atual, é um assunto que a gente gosta de debater e é um dos assuntos que nós trabalhamos nos nossos cursos. Temos cursos na área da inovação, né, professora Caroline? Então vamos puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui e falar sobre esse assunto, discutir sobre esses temas, vai ser bem interessante. Nós falávamos já nos bastidores, né, professora Caroline, sobre alguma coisa nesse aspecto e vocês vão ver que a inovação não é só criar uma ideia. É verdade, nem nada muito novo, nem nada não precisa ser inédito. Então a gente também quer desmistificar esse processo de inovação, que muitas vezes ele pode parecer muito distante da gente, pensar, não, isso é só para quem tem criatividade, quem tem imaginação, e às vezes não. Então a gente quer mostrar como que a gente coloca isso em prática e como que isso está presente no dia a dia das empresas. Então qual que é a nossa ideia? Nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a inovação e o que é um planejamento. E aí no segundo bloco a gente vai estar juntando essas duas ideias, mostrando seus prós, contras, como trabalhar com isso. Então assim, Cris, a gente estava separando, né? Quando a gente fala em inovação, você até falou, né? Não existe um tipo de inovação só, né? Não é só um produto novo. Quando a gente fala de inovação, existem vários tipos de inovação, né? Qual que você gostaria de começar para a gente conversar, assim? Vamos mostrar para o pessoal que está nos assistindo o que é a inovação, da onde ela surge, que tipo que ela existe, como que a gente pode classificar essas inovações. A gente pode começar, acredito que por aquilo ali que é mais usual, que as pessoas mais conhecem, né, Carol, que é a de produto. Né? É a mais perceptível. Exatamente. Vamos começar, né? Então, sempre que a gente fala em inovação, vem à cabeça das pessoas aqui um produto novo, um produto inédito que não exista, alguma coisa fantástica que venha revolucionar o mercado, né? Até nós falávamos sobre essa questão da inovação, que é a ideia da inovação ser uma coisa de um produto que não existe, que nós vamos falar ali na sequência em relação ao processo, né, também, por exemplo, é que sempre que a gente fala em inovação, o que vem na cabeça das pessoas já de imediato é a questão do produto. Então, assim, e sempre é uma coisa nova, uma coisa inédita. Que não existia, né? Exatamente, e não necessariamente. Eu posso ter uma ideia em relação a um produto que ele já exista, mas isso de ser um produto e ele ser inédito, eu acredito que ficou uma coisa cultural nas nossas cabeças de brasileiros. E eu acho que confunde muito o termo inovação com o termo invenção ou inventor. Então eu acho que também é importante a gente separar as duas coisas. Quando eu estou inventando ou um inventor, é algo realmente inédito, novo, totalmente desvinculado de alguma coisa que já exista. Agora, quando eu estou inovando, eu posso estar inovando na minha empresa, no meu negócio, no meu produto. Você até comenta ali do produto. Eu acho que para ficar bem claro, pessoal, quando a gente acontece essa inovação de produto, vamos imaginar que antes existiam os LPs, né, com músicas e tudo mais, né? Depois que alguns de vocês nem sabem o que nem acompanharam, alguns de nós tiveram, né, durante muito tempo, né? E aí você tem aquele LP, aí surge a fita cassete, que já foi uma inovação, porque mudou da água para o vinho, a forma, né, de comercializar essas músicas. A gente já podia rebobinar a fita, que já era uma invenção. A gente podia pedir uma música no rádio e gravar na fita, que pra gente já era uma coisa fantástica. E aí é mais seguro contra riscos, né, também, né, então
chegou uma inovação. Vieram depois os CDs, né? Os CDs também no lugar. Foi uma revolução. Que daí né? vieram os aparelhos de CD com entrada para 5 CDs, Nossa, 7 CDs. sim. E tudo isso é voltado para a inovação, uma sequência, né? Sim, vejam que foi uma evolução tecnológica junto com um produto que foi surgindo um bem diferente do outro. E hoje a gente tem os streamings de músicas, né? Que tá tudo online, não existe, a gente nem tem mais esse produto físico pra gente pegar, ver. Foi mais uma coisa que a internet levou embora, né? Que foram os LPs, as fitas, os CDs. E hoje em dia a gente só trabalha com as plataformas online, que primeiro também elas vieram e a gente não podia ter nossas pastas de música, nós poderíamos ter o acesso. Agora nós já podemos, inclusive, ter as pastas de música, né? Então isso facilita muito para a gente ter continuidade desse produto. Né? Para o consumidor. Então imaginem essa inovação acontecendo, né, em diversos tipos de produto e diversos tipos de mercado ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que foi surgindo ali a fita cassete, o CD, outros mercados foram sendo desenvolvidos junto com a tecnologia para outras funções e, enfim, cada um no seu produto. Então essa inovação de produto ela é muito perceptível. Você vê o produto antigo, você vê o produto novo e você percebe o que mudou, o que melhorou, é fácil, né, de visualizar. E aí entra muito também do pessoal de projeto, né, designers de produto, pensando, né, o que é melhor para o cliente, o que é melhor para a empresa, material e tudo mais. Então essa seria a inovação de produto, né, Cris? Eu acho que a gente conseguiu pegar e exemplificar e mostrar quando ela acontece. E ela tem que acontecer, né? Precisa. E nesse exemplo mesmo que você trouxe, Carol, nós podemos ver duas formas de melhoria. A invenção de um produto novo que nós tivemos lá, porque, por exemplo, quando chegou o disco de vinil, isso não existia, era só as rádios. Sim. Aí depois ele foi melhorado, que daí ele veio para as fitas cassetes e melhorado mais ainda com os CDs. Então nós temos aí duas situações. A inovação de um produto do zero, totalmente novo, e a melhoria que seria aquela mesmo invenção, produto. Né? Exatamente. Então, temos uma invenção e uma inovação no mesmo produto. Isso, inclusive, que você falou da diferença de invenção e de inovação, é muito importante sempre destacar de novo e repetir, porque é uma coisa que realmente confunde, né? Sim. Às vezes, quando se fala de inovação, só vem uma coisa à cabeça. E aí, quando a gente está falando dessa inovação de produto, então pode ser que ela aconteça dentro da nossa empresa, a gente trazendo algo que na empresa não existia. Então, não é algo novo para o mercado, mas para aquela marca, para aquela empresa, acaba sendo uma inovação você trazer um produto diferenciado, uma matéria-prima, enfim. Então, entra nessa inovação de produto também, né? Ou um uso diferente para um produto, enfim. Isso vai variar muito de mercado para mercado. E aí, a gente tem os outros dois tipos de inovação que a gente também tinha separado, né, Cris? Exatamente. Além desse de produto, então, vejam, pessoal. Primeiro, inovação de produto. O segundo... Vamos falar, então, da inovação de serviço. A inovação de serviços, né? Que é uma que é extremamente importante que nós, e não que é todo mundo usa, já, que todo mundo usa e que a gente pode ver. Falava na semana passada, até inclusive por coincidência sobre o aluno, sobre o assunto, e daí alguém citou algumas inovações de serviço. E eu fiquei pensando, falei, nossa, eu uso e inclusive não viveria mais sem essas ferramentas, sem essas possibilidades, sem esses serviços, como por exemplo o Uber. Né? Quando veio, foi totalmente novo, totalmente... ninguém nunca realmente pensou que pudesse existir uma frota logística tão grande, com o mesmo dono, tão ágil e sem um custo para esse dono, né? E hoje em dia todos nós somos usuários de Uber. Quem nunca usou um Uber, né? Alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas todo mundo acaba se utilizando desse serviço, dessa plataforma que hoje em dia é fundamental para as nossas vidas. E trouxe muita liberdade de mobilidade para as pessoas, a questão do Uber para quem não dirige, por exemplo, por algum trauma, por alguma, às vezes, motivo de saúde, uma baixa visão, por questão de segurança, algo assim, né, Carol? E às vezes até custo, né? Às vezes a pessoa não pode comprar um carro porque é muito mais caro, né? Então fica mais em conta você usar realmente os serviços, né? E a inovação de serviço também tem tudo a ver com a Uninter. Porque o próprio serviço da educação acontecendo de maneira EAD, que é o carro forte aí da Uninter, né? Acontecer um serviço de forma remota, ela realmente também é uma inovação.
saindo da sala de aula tradicional, presencial, professor-aluno no mesmo ambiente. Então, eu acho que todo quanto é serviço que vocês pensem que aconteça de forma diferente ou de uma forma que não era o convencional, a gente pode classificar como uma inovação de serviço. E ela, às vezes, está atrelada ao produto, né, Cris? Então, a empresa vende o produto e vende também um serviço de assistência técnica, de treinamento de como usar aquele produto. Então, um suporte, tem alguma coisa ali de serviço que às vezes vai junto com aquele produto, né? Não está separado um do outro, né? Isso é muito comum a gente perceber. Exatamente. E quando acontece uma inovação de produto e tem um serviço, tem que estar junto, né? Então, tem que acontecer a inovação do serviço junto, senão o produto novo não vai combinar com o serviço antigo dentro da empresa. Isso acontece, por exemplo, quando você compra, digamos assim, uma atividade física, exercícios. Hoje em dia é muito normal você comprar online para você fazer, aqueles pacotes, né? Tem os pacotes de aula, 10 aulas, né? Enfim, ou você comprar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você fica, além daquele serviço, das aulas, dos vídeos que você vai ter, você tem acesso a um aplicativo para você conhecer outras pessoas, para conversar sobre aquele assunto que interessa, para dividir as dificuldades, dividir os segredos, as descobertas daquele processo, e isso funciona também como uma autoajuda, né? Então, sim, ali... acaba sendo um grupo, né? Exatamente. Onde ali todo mundo está no mesmo barco, como se diz, e buscando soluções, e acaba que um ajuda o outro. Sim. Né? Então, vejam, pessoal, a gente tem... são vários tipos de inovação. Eu garanto que muita gente, às vezes, nunca parou para pensar, né, na inovação acontecendo de uma forma tão ampla e em tantos momentos. E a gente tem um terceiro tipo de inovação, que daí é um pouquinho mais empresarial, né? O consumidor, às vezes, acaba ficando um pouquinho de fora, né, desse outro tipo de inovação, né, Cris? Exatamente. Esse acontece mais dentro das empresas e quem está ali fora não consegue não percebe. Ver, exatamente. Ele está lá, ele existe, mas as pessoas não conseguem visualizar essa inovação, né? Essa inovação de processo, né, que a gente chama, ela acontece quando você... o primeiro passo é saber como funciona o processo. Seja o processo que for. Processo logístico, um processo de produção, processo de compra e venda. Você tem que saber quais são os passos. Sabe aquele fluxo que normalmente as empresas desenham? É isso. É saber, começa aqui, passa por esse setor, por essa pessoa, essa responsabilidade, até chegar no fim desse processo, ou às vezes é cíclico, né? Depende muito da empresa. E aí, quando você propõe uma inovação, às vezes, por que a gente não pula da etapa A direto para B se a gente fizer diferente? Né? Ou se a gente usar, de repente, uma ferramenta nova, se a gente fizer um treinamento. Então, isso aí é uma inovação de processo que eu acredito, né, muito que tem que ser frequente, aquela melhoria contínua da qualidade, ela tem que estar sempre, você tem que estar sempre ali olhando o teu processo. Sempre acontecendo, porque a gente nunca tá perfeito. Sempre tem alguma coisa que se possa melhorar, tanto pessoal quanto profissionalmente, assim acontece com as empresas também. E até nós comentávamos sobre isso, né, professora Carol, que a Uninter tem um convênio, uma parceria com a Nestlé, né? Nós formamos algumas turmas de alunos de supply chain para a Nestlé, e em uma das aulas, falando desse assunto de inovação, uma aluna trouxe um exemplo para nós de armazenamento das cápsulas que eles têm, né? Transporte e armazenamento dessas cápsulas, que elas eram transportadas e armazenadas na forma convencional, e isso fazia com que elas ficassem compactadas ali no frasco, e isso dava a impressão para o consumidor de que tinha menos produto dentro do frasco. Aí o que eles fizeram para resolver esse problema? Eles começaram a fazer o transporte e armazenamento dessas cápsulas de ponta cabeça, virado para baixo. Assim, quando elas vão para as gôndolas, para as prateleiras, elas vão da forma correta, e assim o produto se movimenta, se solta, e ele fica ali na gramagem correta, sem dar aquela falsa impressão para o consumidor de que tem um produto a menos, que a pessoa acaba lá, às vezes, ficando conferindo a embalagem, ver o que tem mais, o que tem menos, mas isso era uma questão ilusória.
Então, olha que questão simples, mas precisaram inovar nesse aspecto de transporte e armazenamento de um produto dessa empresa específica para que eles pudessem resolver uma situação que eles tinham lá, de repente, de reclamação. E evitar a percepção do cliente. Exatamente, que estava se sentindo lesado, mas não era nem porque tinha... não tinha menos. Porque tinha produto a menos, era só uma questão da forma de armazenagem e transporte desse produto. Então, para a gente ver como uma questão simples, uma ideia simples, pode resolver o problema dentro da sua empresa, dentro da sua, às vezes até da sua vida pessoal mesmo. Também. Né? Não, e isso, Cris, que você falou, muito importante, né? Uma ideia simples, porque às vezes a gente pensa que a inovação é cara, que eu preciso ter investimento, preciso ter um financiamento, preciso ter muito dinheiro para poder inovar. E às vezes não. Tanto a inovação de produto quanto de processo, quanto a de serviço, e principalmente a de processo, eu preciso conhecer e pensar um pouquinho ali o que eu posso fazer de uma maneira diferente. Muitas vezes eu não preciso de muito dinheiro envolvido. Então eu consigo resolver e melhorar algumas situações sem um investimento, sem um aporte financeiro muito grande, que a gente sabe que nem sempre está disponível, né, Cris? As empresas acabam não tendo fôlego financeiro para investir constantemente, né, em processos de inovação ou inovação de produto, porque acaba achando que tudo vai ser muito caro. Então a gente também tem que olhar para a inovação como algo bom, que a gente vá conseguir bons resultados. Eu ia até comentar que você até falou, né? O processo ele não é perceptível para o cliente. Realmente não. O cliente não sabe por quantas pessoas dentro da empresa passou o produto, quantos setores, até chegar para ele. Mas, às vezes, uma inovação de processo ela foi tão bem feita que o cliente percebe que a empresa está atendendo ele melhor. Ou mais rápido, ou com mais tranquilidade. Não sabe como foi feito, assim, mas que ocorreu mas, olha, a mudança. Aquela empresa eu sou sempre bem atendido, nunca falta nada, não tem problema. Talvez seja um processo que foi resolvido, ou às vezes o problema, né? Eu chego lá, o produto não está disponível, atrasa, me prometem um horário e não cumprem. Às vezes é um processo que está com problema e precisa ser revisto. Então, e aí a percepção do cliente vai ficar muito sutilmente, né, nessa satisfação, né? Mas é possível visualizar. Isso, inclusive, Carol, que você falava, da questão que não precisa ser nada muito caro, também vem de encontro àquilo que nós falávamos. Não precisa ser uma ideia, assim, absurda também, né? Não precisa ser uma inovação, nossa, vamos trocar os carros por OVNIs. Vamos para os carros voadores. Não precisa ir tão longe para ser uma inovação e para ser a solução de um processo, como nesse exemplo que nós trouxemos, né? Sim, extremamente de custo nenhum para a empresa, que eles só mudaram, né, a forma de armazenagem e transporte desse produto e foi algo que resolveu um processo, um problema, uma demanda que eles tinham dentro da organização. E de maneira extremamente simples, né? Então, pessoal, antes da gente finalizar aqui o nosso bloco, vamos falar um pouquinho do planejamento, né? Então, o planejamento, ele acontece já de uma forma um pouquinho diferente, né, desses processos de inovação. A empresa tem que ter seu norte, ela tem que saber para onde ela vai, o que ela quer, qual mercado ela quer atender, de que forma que ela quer trabalhar. Para isso, ela começa, o primeiro planejamento é um planejamento estratégico. Então, aonde eu vou, onde estou, como que eu vou chegar ao meu destino, né? Que lá, aí já, onde nasce a visão, a missão os clássicos, da empresa, né, exatamente, falar, né? Os objetivos, é nesse momento que se constrói toda esse esqueleto, essa cara que a empresa vai ter, né? Exatamente. E baseado nesse planejamento estratégico, vai vir o planejamento tático e o planejamento operacional, que a gente define aí como médio e curto prazo. Então, o estratégico seria um longo prazo e os outros dois médio e longo prazo. Etapas a serem cumpridas, metas para cada setor. Aí quem olha pensa, nossa, planejamento é uma coisa muito rígida, é muito complicado de ser feito. Realmente, ele é um pouco trabalhoso. Eu acho que um bom planejamento, ele dá um pouquinho de trabalho. Só a palavra planejamento já é meio assustadora, né, professora Carolina? Mas a gente tem que fazer. Até na vida pessoal, quando você vai planejar alguma coisa, você, né, até uma viagem, né? Já dá um trabalho. E tudo você tem que planejar, você fica pensando, tem que planejar, tem que pensar isso, aquilo. Então, você imagina para uma organização que envolve várias pessoas, envolve vários setores, envolve vários processos. Então, a importância disso é muito grande, porque se você não tiver um planejamento e se ele não for de qualidade, um bom planejamento pensado em todos os aspectos e em todas as partes,
a possibilidade de você fracassar aumenta muito. Não que com planejamento você não tenha, mas imagina diminui, sem, né? Diminui, a gente consegue diminuir os riscos e é aquele negócio, né? Você tem que saber para onde você está indo, porque senão qualquer caminho é bom, né? Então, isso vale para a empresa também. Então, tem que saber para onde ela está indo, para onde ela vai se direcionar. Então, tendo isso em mente, pessoal, pensem toda essa inovação que a gente falou, esses 3 tipos que a gente trouxe aqui. Existem outros. A gente resolveu trazer esses 3 tipos que são os mais comuns. E aí, esse planejamento tão importante para as empresas saberem para onde elas vão, tendo isso em mente, a gente vai sair para o intervalo bem rapidinho. A gente já volta para te mostrar como ligar as duas coisas, como fazer a inovação ser planejada ou um planejamento de uma inovação dentro da tua empresa. A gente volta daqui a pouquinho. Até já! Um expresso, por favor. Sabe quando a gente tem um sonho, mas acha que nunca vai conseguir realizar? Um expresso, por favor. Até que um dia, ele começa a virar realidade. A Uninter já ajudou a realizar mais de 1 milhão de sonhos e o próximo pode ser o seu. 2 expressos, por favor. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Então voltamos, pessoal, aqui para continuar a nossa conversa sobre a inovação e o planejamento. Como fazer um planejamento de uma inovação dentro da tua empresa ou como planejar, né, para que a inovação ela aconteça e esteja sempre frequente dentro dos teus negócios. Como que a gente junta essas duas, né, teoricamente essas duas áreas tão distintas? Como a inovação normalmente está muito ligada à criatividade ou uma ideia, né, surge aquela a lampadinha lá brilhando, né? Que eu tive uma ideia deslumbrante aqui. Como que a gente coloca isso dentro de um processo de planejamento? Eu particularmente vejo que é essencial, não é, Cris? Para um sucesso da inovação, ela tem que ter um planejamento. A ideia pode surgir do nada. Tive um insight. E de repente, não estou nem no trabalho, tive um insight para resolver uma situação, para inovar um processo, um serviço ou um produto, mas para colocar em prática eu preciso de um planejamento, né? Eu preciso saber o caminho das pedras, né? Não seria mais ou menos isso?
Quando a gente fala em inovação e planejamento, parece até absurdo, né? Não, sim, como que eu como vou... assim? Que eu vou hoje, no dia tal, eu vou ter uma ideia como inovadora. Como que você vai casar as duas coisas ali? Inovação e planejamento. Porque quando você fala de inovação, geralmente puxa mais para a ideia criativa, né? Ali mais para a ideia de comunicação, de marketing. E a gente não pensa na ideia de planejamento. Mas aquilo que nós falávamos no primeiro bloco, já que nós puxamos ali a questão da importância do planejamento, seja para qualquer... Para a empresa como um todo. Exatamente, para qualquer segmento, qualquer empresa, tudo que a professora Carol ainda comentou, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de planejamento. E quando se trata de uma ideia, não é diferente, mesmo porque se nós não tivermos esse planejamento, a ideia pode ser maravilhosa, mas ela pode fracassar, né? Se nós não... Se ela for colocada em prática de uma forma desordenada, ou sem saber quanto vai custar, quais setores vão estar envolvidos, ou o que eu preciso fazer para que ela realmente saia do papel, ou saia da ideia e entre em prática, eu preciso que isso aconteça de uma forma organizada, mesmo que ela surgiu de repente, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? Quais são os setores que serão atingidos dentro da organização, quais são os processos, quais são as pessoas. Você vai ter que montar uma equipe para trabalhar dentro desse planejamento, dessa inovação. Você vai ter que verificar o custo que você vai ter com isso, o prazo, que é muito importante, né? Qual que vai ser o prazo para nós desenvolvermos tudo isso, né? Porque começa lá com o planejamento e daí disso vai desencadear uma série de outras etapas até que isso possa ser lançado, executado dentro da empresa ou fora dela, se for algo voltado diretamente para o consumidor final, né, para o cliente. Isso acontece. E aí, pessoal, o que a gente gostaria de mostrar para vocês? Alguns pontos que favorecem, né, essa execução com o planejamento de uma inovação. O principal deles é a cultura organizacional. Então, a gente não pode deixar de falar disso, né, Cris? É importante. Uma empresa que seja voltada para uma cultura que favoreça novas ideias, que favoreça pessoas que tragam, né, novas propostas, novos jeitos, a diversidade dentro da empresa, eu acho que também contribui. Quanto mais diversa for uma equipe, mais fácil a gente ter uma inovação, uma adequação, porque daí são pessoas com olhares diferentes para o mesmo processo, para o mesmo produto e para o mesmo serviço. Então, eu acho que isso contribui muito. Eu não sei se todas as empresas estão hoje abertas a isso, né, Cris? A gente percebe que a cultura empresarial, às vezes, acaba virando uma pedra no sapato quando a gente está falando da gestão empresarial, né? Em alguns casos é o que mais impede, né, professora Caroline, essa questão da cultura dentro da empresa, porque se ela não estiver aberta ao novo, a ouvir essas ideias, seja dos seus colaboradores que são seus clientes internos ou dos seus clientes externos, seus clientes finais, ela tende a não passar por esse processo de inovar e se manter no mercado, porque hoje toda empresa precisa trabalhar com essa inovação para que ela se mantenha no mercado, porque a professora Carolina dava o exemplo lá do vinil, por exemplo, olha quanto o mercado andou, professora Carol e eu não somos tão velhinhas assim, nós acompanhamos todo esse processo, olha como isso já evoluiu, então as empresas precisam acompanhar esse processo de evolução, essa inovação. A gente sempre traz um exemplo que é muito usado, é a Kodak, né? Também. Professora Carolina, lá quando vieram a questão das fotos, dos vídeos nos celulares e tal, como não houve esse acompanhamento do mercado, da inovação, do que aquele público estava solicitando. Para onde estava indo, né? Para onde aquele mercado, aquele setor estava caminhando. Porque assim, está tudo funcionando muito bem hoje, a gente é líder de mercado, nós temos nossos clientes garantidos, não está percebendo. Do mesmo jeito, os taxistas e o Uber, que você comentou no primeiro bloco. Exato. De repente, os taxistas não perceberam, porque por que tem o sucesso do Uber? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, se o serviço de táxi ou transporte público, seja ônibus, trem, metrô, está funcionando 100% para a população, o Uber, saiu o Uber, foi lançado, ele não teria o sucesso que ele tem hoje. Por quê? Porque todo mundo estaria totalmente satisfeito com o serviço que estava sendo executado até então. Que já existia. Né? O que aconteceu? Alguma coisa que os clientes queriam ou precisavam não estava sendo atendido. Sejam pelos taxistas, sejam pelo transporte público, alguém estava deixando uma lacuna a desejar. Aí vem o Uber,
vamos dizer, comendo pelas beiradas. E a gente não pode esquecer que isso é nível de mundo. Não, a gente né? está falando, não estamos falando nem de uma cidade aqui no XY, Brasil particular. mundo. Então, para você ver como é um problema comum a todos, mas ninguém percebeu que estava. Por quê? Porque sempre foi assim, vamos continuar, e ninguém se antenou. Enquanto isso, eles perceberam uma insatisfação, uma necessidade, uma demanda, oportunidade, né? E aí eles criam esse serviço, né? Lançam esse serviço, o cliente que migra percebe que ele fica mais satisfeito, que para ele é melhor, e aí ele não volta para o anterior. Então, isso acaba acontecendo com as empresas que tem que ter muita atenção quando a gente está falando, sabe, pessoal? A gente está falando de mercado, dessas tendências de inovação, tem que ter muita atenção para onde está caminhando. Tem que tentar realmente, não digo prever o futuro, porque isso é um pouco difícil, mas tentar acompanhar as tendências. Quais são as tendências que estão acontecendo no meu ramo? Mas é praticamente prever o futuro e isso que a professora Caroline fala. É olhar para frente, olhar para o futuro, como aconteceu com a Uninter mesmo na educação à distância, né, professora Caroline? Sim. Que é uma instituição pioneira em educação à distância, né? 27 anos quando, já. No Brasil, lá fora até já existia, existe, né, educação à distância há muitos anos, mas no Brasil a Uninter é uma das empresas pioneiras. Então, o nosso fundador foi um visionário, ele viu essa necessidade, essa demanda no mercado e a instituição veio crescendo, o ensino à distância veio crescendo, vieram os concorrentes, obviamente, né, que viram que aquilo ali estava dando certo. E quando nós chegamos a uma pandemia, por exemplo, 23 anos depois, a Uninter já estava extremamente estruturada para atender essa necessidade, que nós já tínhamos a possibilidade dos nossos alunos acompanharem os nossos cursos pelo mundo inteiro, que nós também temos cursos no exterior, né, pelo mundo inteiro, inclusive estudando, realizando as suas atividades. Então, os alunos da Uninter não tiveram nenhuma dificuldade e nenhum problema para continuar os seus estudos durante a pandemia, assim como nós, professores, colaboradores da Uninter, também podemos continuar executando nossas atividades, as nossas funções sem nenhum problema durante a pandemia. Então, hoje nós vamos falando, por exemplo, vem se falando muito de sustentabilidade há muitos anos, mas ainda é uma questão longe, exatamente, a se olhar para onde o mundo está caminhando. Isso, essa questão esse exemplo que você deu da pandemia foi fantástico mesmo, né, Cris? E é algo que acabou, quantas empresas de educação faliram? Fecharam cursos, fecharam as portas, porque não aguentaram, não tiveram como se adaptar tão rapidamente e não conseguiram. Desenvolver uma ferramenta, desenvolver um processo. Mas o EAD já existia há algum tempo. Exato. E aí, esse outro exemplo, por exemplo, da sustentabilidade. Pare para pensar, né? Aí você, né, você gestor de alguma empresa, nosso aluno ou nosso ouvinte aí, você perceba se tem alguma prática de sustentabilidade que acontece no mundo que você ainda não incorporou, ou que você pode incorporar, que você pode incentivar, porque realmente eu vejo isso como uma tendência. A gente até comenta, né, da logística sustentável, não é nem tão falada hoje em dia, mas é algo que a gente tem que ficar atento, e não é simplesmente, vou trocar minha frota por uma frota elétrica. É muito mais amplo do que isso, e muito mais complexo do que isso. E não é simplesmente, faço isso, tem a lixeira de separação de produtos instalados em todos os setores. Não é só isso também, pessoal. Então, assim, tem que ir além, tem que realmente, porque é uma tendência e daqui a pouco alguém cai fora. Porque alguém está pensando nessa tendência, lá em paralelo, que ninguém nunca ouviu falar, e de repente ela estoura para atender essa necessidade como o Uber fez, ou como o próprio E o mundo está nos pressionando para essa questão sustentável, né? Nos pressionando, eu falo num aspecto total, geral, tanto empresa quanto pessoas, a nos conscientizarmos. A gente está vendo que a natureza, ela está cada vez mais mostrando a necessidade de nós nos preocuparmos com isso, com a questão da sustentabilidade, a água, os incêndios, chuva em excesso, tudo isso é
consequência de nós não termos as atitudes corretas e continuarmos protelando essas nossas ações. Então, eu vejo que a sustentabilidade, correr para esse lado, é uma das tendências do futuro. Então, a inovação nesse aspecto pode fazer com que muitas empresas se mantenham ou saiam do mercado. Né? E aí cuidar com esse planejamento. Então vamos tentar incentivar pela cultura da nossa empresa, vamos pensar. E aí também assim, nem toda ideia, nem toda proposta de inovação, ela vai dar resultado imediato ou positivo. Isso absolutamente, todo mundo a tem que ter em maioria mente. delas não, inclusive, né? Todo mundo, isso mesmo. Então todo mundo, todo gestor, todo empreendedor, todo o empresário tem que ter em mente isso. E aí que entra a importância da cultura. Então, se aquela ideia partiu de um funcionário e não deu certo, eu não tenho que falar para ele, não deu certo, não fale nunca mais, por exemplo. Ou não quero saber das tuas ideias. Não. Essa não deu certo. Vamos na próxima pensar um pouco melhor. Vamos planejar um pouco melhor a implantação da tua próxima ideia. Então, tenha em mente essa cultura também de não perseguir ou não criticar quem der uma ideia que não deu certo. Porque, de repente, dentre 10 lá que não deram certo, de repente tem 2 ou 3 que vão ser a galinha de ovos de ouro, né, da empresa. Então, eu acho que tudo isso está dentro da cultura e tudo isso é muito importante, né, Cris? A gente ter isso preparado. Daí entra o gestor com ele mesmo, com a equipe, com os colegas, com o mantenedor da empresa, com o presidente, com o acionista. Todo mundo tem que estar envolvido nessa proposta de aceitação do erro, que eu acho que acaba estando presente nesse processo de inovação. Concordo, professora Carolina. E essa também é uma via de mão dupla, né? Tanto do gestor, do fundador, para o colaborador, quanto do colaborador para esses gestores. Porque, por exemplo, se você sugerir uma ideia, uma inovação que não foi possível, que não deu certo, ou que ela ainda precisa ser aprimorada, você não pode se frustrar por conta disso. Sim, nunca mais falou nada. Não vou mais participar, eu não falo mais nada. Às vezes a gente se revolta, né? Às vezes fica magoado, né? Às vezes a gente faz uma magoadinha e fala, também não vou mais falar nada. Não é assim que funciona. Essa questão de você estar sempre participando, trazendo ideias inovadoras, é importante e também, a partir da sua ideia, ela pode ser melhorada por colegas ou pelo seu próprio gestor. Então, uma hora vai dar certo. E pode ser o pontapé inicial. Às vezes é um pontapé inicial para alguém pensar em aprimorar, então vamos daqui para frente. Tá, até aqui ainda não, mas a gente pode ir um pouquinho mais, a gente pode ir um pouquinho além. De repente, eu acho que é uma boa. Ou você pensou na ideia de uma forma e o seu gestor ou o seu colega, o seu líder de equipe, mas e se nós fizermos assim, assado? Aí ele consegue melhorar ainda mais aquela sua ideia, ou você consegue fazer isso com a ideia de um colega, de um gestor, e isso faz com que a empresa tenha um resultado final. É extremamente importante esse senso de trabalho em equipe, você pensar que você faz parte daquilo ali, daquele processo, que o sucesso da sua empresa é a garantia da sua garantia profissional, né? Também. E essa cultura junto, eu acho que isso é muito... Todos crescem juntos. Então, a gente tem que também ter isso, né, no nosso dia a dia para favorecer a inovação e aí não deixar esse planejamento de lado. E tem até empresas que têm programas, né, professora Carolina, Sim, de incentivo de ideias para os colaboradores, premiam com viagens, com prêmios em dinheiro, enfim, de várias formas. E isso é super legal de você trazer, né, Cris? Por que as empresas fazem isso? Tem gente que pensa, porque a minha ideia vai dar mais dinheiro ainda para elas, né? Mas na verdade não, é um jeito de mostrar para o colaborador que está assim, olha, eu quero estar junto com você. E se você der uma boa ideia, você também vai ser favorecido. E são empresas que já perceberam que elas precisam da ideia de todos. Às vezes até o cliente que dá uma ideia. Tem uma pesquisa sobre o produto. Você esteve aqui na nossa empresa, comprou, consumiu. Então, responde aqui uma pesquisa de 5 minutos. Você pesquisa, você tem alguma sugestão? Às vezes o cliente manda uma sugestão que é uma inovação sensacional. O cliente está envolvido. Então, eu acho que é algo que a empresa tem que estar aberta. Então, a inovação vai acontecer para uma empresa que está aberta, para uma empresa que está essa empresa que valoriza com prêmios e tudo. Eu acho que isso é super motivador para quem trabalha lá, né? Agora, a professora Carolina falando, eu recordei agora, tem uma empresa
agora eu não sei qual ali dessas grandes da área de sorvetes, que a ideia de fazer, por exemplo, sorvete com cookies, sorvete não sei o que, foi uma ideia de um cliente. Olha aí. Que ele costumava, por exemplo, Misturar. tomar o sorvete dele com biscoito. E de alguma forma essa ideia dele chegou para essas grandes empresas e eles, por que não, né? E isso caiu no gosto das pessoas, não só aquele cliente gostava, mas outras pessoas também. Então foi uma ideia que veio do cliente, que a empresa aceitou, que a empresa melhorou, que a empresa... Aí veio toda aquela questão do planejamento, dos envolvidos, para que aquele produto, daquela forma que o cliente sugeriu, saísse. E eu acho que é legal a gente mostrar também, né, Cris, que algumas ferramentas do planejamento podem ser aplicadas em processos de inovação. Então, eu acho que a gente pode começar, por exemplo, com análise SWOT. Que análise SWOT, para quem nunca ouviu falar, são termos em inglês, mas que você determina as forças e as fraquezas, coloca nos quadrantes, assim, depois você dá uma pesquisada aí, que a gente aqui não vai ter tempo de explicar, que praticamente seria uma aula, né? Mas você determina suas forças e fraquezas, oportunidades, para você perceber no que você é bom e no que você pode melhorar. Você pode fazer isso com uma ideia. Então, você não precisa só fazer isso como uma autoavaliação. Você pode falar, ótimo, você teve uma ideia para mudar o nosso produto. Vamos fazer análise SWOT da tua ideia. O que nós já temos hoje que contribui, que é uma força em relação à tua ideia? O que é uma fraqueza? Qual que é a tendência? O que é uma oportunidade? E preencher, né, essa ferramenta de planejamento, veja pessoal, é uma ferramenta usada para planejamento. Mas isso não significa que eu não possa utilizar para outras coisas. Então, para um processo inovador. Preenche junto com quem teve a ideia, encaminha para outros setores. Faz toda uma análise do resultado que vai estar escrito ali, para aí você diminuir a chance de dar problema com aquela implantação da inovação. Que a partir dali você pode ver, não vai dar certo. Ou, nossa, realmente isso aqui foi a cereja do bolo, é o que a gente precisa para melhorar, né, Cris? Eu acho que tá aberto também a usar ferramentas, a uma inovação na gestão, ela também é importante na parte do sucesso, né, dessa implantação. Com certeza, Carol, esse é um ótimo exemplo, porque ali é o tal do prós e contras, né? Você vai conseguir colocar no papel o que você já tem de favorável para que aquela ideia inovadora possa ser executada. Em vez de sair colocando em prática, mobilizando toda a empresa em prol de uma ideia que você nem analisou ainda se ela pode dar certo ou não, né? E em contrapartida também você vai verificar quais são as dificuldades que você vai enfrentar em relação àquela ideia. Aí é o colocar na balança. Não quer dizer que se você tiver mais fraquezas do que forças, a ideia não possa ser executada, porque você vai analisar... eu preciso, então, vamos supor, 8 fraquezas e 4 forças. Isso. Aí eu entro lá e falo, não, mas espera aí, dessas 8 fraquezas, 6 eu posso melhorar, capacitando as pessoas ou adquirindo uma máquina nova. Aí você vai ver, daí vale a pena, ou não. Exatamente, exatamente esse é o ponto, Carol, aí que eu queria chegar. Se você vai verificar se você pode transformar essas suas fraquezas em forças e de que forma você pode fazer isso. O que precisa. Exatamente, aí vindo aquela questão lá de novo do prazo, de quanto tempo, quais são as pessoas que vão estar envolvidas, do investimento que você vai precisar, mas é possível e aí já é uma ótima ferramenta, um ótimo início para que você não venha a dispor de todo um tempo, um investimento numa ideia fracassada. Não, que tende a não dar certo. E às vezes também, né, Cris? Às vezes tem a ideia, a pessoa tem a ideia, daí, às vezes a própria pessoa que teve a ideia não sabe como implantar. Fala, eu tive o que é mais comum, né? Tive a ideia. Aí alguém joga aquela ideia ao vento, assim, né? Aí a pessoa pergunta, e como que a gente faz? Não sei. Aí entra essas ferramentas de planejamento para você pensar na ideia, para planejar a sua implantação, para ver realmente o que vale a pena. Então, realmente é difícil às vezes, porque às vezes pode ser muito inovadora, não tem um parâmetro, não vem um manualzinho dizendo, olha, se você tiver a ideia X... Faça isso. Isso não vai acontecer, né? Quando a gente está falando de inovação. Então, essas ferramentas, elas ajudam a você colocar ordem na inovação e reduzir risco. Ideia. Acho que reduzir o risco é fundamental quando a gente está falando de inovação, para quebrar aquele tabu de que é caro, que não dá certo, que, enfim, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com isso.
E você diminuindo essa questão dos custos e dos riscos, isso já faz com que a empresa não fique tão receosa em relação a inovar. Dá segurança. Exatamente, porque toda empresa, é comum, até nós como pessoas físicas, nós temos medo de nos... O ser humano tem medo da mudança. Exatamente, de nos arriscarmos em alguma coisa que a gente vai perder tempo, que a gente vai perder dinheiro, porque o tempo é dinheiro. Então isso faz com que a empresa tenha um norte e a partir dali ela possa avaliar se realmente vai ser viável dar continuidade naquela ideia ou não, porque às vezes ideia a gente tem um monte. Sim. Só que às vezes não vale a pena. Às vezes elas não vão trazer o retorno que a empresa precisa, né? Ou no tempo que a empresa precisa, ou ao custo que a empresa precisa, né? Isso. E como essa que a gente falou aqui da análise SWOT, existem tantas outras ferramentas, né, de planejamento que podem ser adaptadas para o processo de inovação e eu ainda acredito que devem ser implantadas para garantir esse sucesso e minimizar os riscos. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham percebido, né, como as duas áreas elas se encaixam, ou pelo menos, realmente, elas não estão tão longe uma das outras, né? Cris, muito obrigada aí de bater esse papo aqui comigo, acho que foi enriquecedor teus exemplos, teu conhecimento sobre a área, eu agradeço novamente aí. Carol, eu que agradeço essa troca, a oportunidade de participar, de trocar essas experiências, esses exemplos e esse conhecimento. É sempre um prazer. Sempre que quiser, eu estou à disposição para participar. Muito obrigada. Então é isso, gente. Vocês sabem que o Por Dentro da Pós, a gente traz assuntos diversos, né? Das diversas áreas que nós temos na pós-graduação aqui na Uninter. Toda quarta e toda sexta-feira tem um programa inédito para vocês. A gente se vê em breve. Até lá!